Oi, gente. Uma pessoa nos perguntou sobre as crises no relacionamento, no casamento. Olha só, falou no plural, as crises. Aí a gente estava conversando aqui, que a gente escuta mesmo falar, né? Crise dos 7 anos, crise dos 11, já passou pela crise dos 7, né? A crise do primeiro filho. Isso, a crise de quando o filho entra na escola. Nossa, tem N Crise crises. do ninho vazio. Será que essas crises existem? Quando Mesmo? a gente começou a conversar, né? A gente começou a perceber o seguinte. Se você coloca todas essas coisas juntas, fica difícil saber do que a que a palavra crise está se referindo. Então a gente deu um passo para trás e foi tentar definir. E a gente chegou ao seguinte esquema. A gente casa e, inevitavelmente, somos pessoas diferentes, certo? A gente é o encontro de duas pessoas, o casamento é o encontro de duas pessoas que vêm de ambientes, de culturas, né? São pessoas diferentes, são dois indivíduos. Linhagens, como a Valéria fala, né? É o encontro de duas linhagens, culturais, isso, genéticas. então essas diferenças, né, Essas diferenças, elas existem. E criam dificuldades, às vezes, quero isso, não quero aquilo, tá? Até diárias, né? Até no dia a dia. E às vezes essas diferenças geram conflitos, tipo, precisamos consertar essa diferença aqui, a gente pode conviver, essa outra não, a gente tem que resolver, porque vai estar atrapalhando, ou vai interferir em alguma coisa e tal. Se a gente fosse falar que diferença e conflitos são crises, o casamento é uma crise contínua, né? Não tem dia que não tem uma diferençazinha ou um conflitozinho, mesmo que bobo. Eu fico pensando, por exemplo, no nascimento do primeiro filho. Né? Que é uma baita crise, é uma crise de identidade no relacionamento. Por quê? Pensa, eu era filha, ele era filho. Agora, nós continuamos sendo filhos de alguém, mas nós nos tornamos pais e mãe. Pai e mãe. Então, é uma mudança. E aí a gente começou a chegar numa definição que ajuda. Veja, a diferença, para ela, a gente tem que aceitar a diferença ou mudar a coisa que está diferente. Nos dois casos, a questão em jogo aí é a mudança, tá certo? No conflito, a gente tem que fazer algum ajuste. Mas quando você olha, por exemplo, o nascimento de um filho, o que acontece é que surgem uma quantidade enorme de diferenças, conflitos, alterações, mudanças. Então a gente chegou à conclusão que crise é quando há uma mudança ou há uma quantidade de mudanças necessárias ou que aconteceram mesmo, que coloca em jogo a identidade, coloca em jogo a identidade do relacionamento, a identidade de cada um, não é? Pensa, quando a nossa primeira filha nasceu, a gente tinha o hábito de, chegava do serviço à tarde, os dois, e sentavam na mesa, botavam uns birinetes, tomavam uns vinhos e tal. De repente ela nasceu, a gente sentava na mesa e ela acordava, levanta, vai lá. Quem e tal. vai? Quem vai? Sua vez, sou eu. Vai. Né? A gente teve que aprender, a gente tem que aprender uma quantidade. Então foi uma crise. Uma segunda coisa que quando você pensa a crise assim, você percebe que a crise não é necessariamente uma coisa ruim. Por exemplo, às vezes acontece isso, né? De uma pessoa muito querida da família de um ou de outro falecerem, né? Isso trazer uma tristeza, um luto, né? Por exemplo, quando eu perdi minha mãe, o Ari quando perdeu o pai dele, foram mais recentes. Então nós ficamos, né? Cada um. E aí tem um segundo aspecto. Quer dizer, a primeira coisa é assim, a crise é quando há uma quantidade grande de mudanças e essas mudanças alteram a identidade do relacionamento. Porque, por exemplo, quando morreu Dona Leila ou quando morreu o papai, a crise era localizada no filho. Claro, nós sentimos. Nas pessoas, né? Eu fiquei em crise com a morte do meu pai, a Valéria ficou em crise com a morte da mãe dela. E também do pai dele, só que diferente. Diferente. Né? O pai
que é dele e a mãe era minha. Tem uma diferença. Mas, por exemplo, vou contar o que eu pensei quando a dona Lélia morreu, o que nós vivemos, porque a gente conversou muito sobre isso. A Valéria mudaram algumas coisas na vida dela. Por exemplo, ela foi a primeira de nós dois que não tinha nenhum pai. Então ela foi a primeira de nós dois que era a mais velha da própria linhagem, né? O último degrau, o último nível da própria linhagem. Eu falo que é um sentimento de extinção. Essa mudança ela sofreu e eu não, então eu tinha que me adequar a isso. O nosso relacionamento não entrou em crise. Podia ter entrado, eu podia ter começado, você tá triste, tá demorando. Não aguento mais. Mas não, eu me comportei em relação à mudança, aceitei que ela estava passando por aquilo e a coisa foi andando. Quando o papai ficou doente, houve um momento que ele veio morar em casa. A Valéria se ajustou, era meu pai. Eu tinha mudanças na minha própria, nos meus sentimentos, na minha vida, e quando ele morreu, que eram muito grandes, muito maiores que as mudanças nela, e ela me deu o mesmo espaço para eu lidar com as minhas mudanças. Na verdade, uma crise dessa forma, ela não tem muito a ver com o tamanho, mas com a extensão das mudanças que ela implica na nossa identidade enquanto pessoa e na nossa identidade enquanto casal. Eu acho que conseguir entender, né? Acho que até delimitar. Aprender a limitar. Peraí, isso não é uma crise, isso é só um conflito. Opa, aqui nós temos muitos conflitos, talvez seja uma crise. Eu acho que é essencial, porque a gente ficou mesmo pensando, né? Quando que a gente entrou em crise? Não, e assim, até mesmo, por exemplo, peraí, essa crise é minha, não é do relacionamento. Ela não precisa, ela pode me dar apoio, ser solidária, mas ela não precisa entrar em crise junto porque meu pai morreu. Agora, em relação à pergunta do início ali, se existem essas crises aí tão marcadas, né? Dos 7, dos 11... Eu acho que não. Eu não vejo assim também. Nem eu. Eu, inclusive, assim, tem coisas que claramente produzem uma mudança na identidade. Um filho, uma mudança de cidade, uma perda de emprego. Mas, por exemplo, a gente está passando por essa crise, dessa suposta epidemia, e o nosso relacionamento não está em crise. A gente está mais estranho, né? Que nem todo mundo, né, meu? A gente tá todo mundo estranho, porque, nossa, parece que a rotina foi quebrada de um jeito meio abrupto, né? Mas... É isso, a gente achou que isso poderia ser útil para vocês identificarem isso, o que é uma diferença, o que é um conflito, o que é uma crise. E uma coisa assim, inclusive para quem é recém-casado, que eu gostaria de falar aqui. Se livre desses jargões, porque cara, não acredito. Tem gente que fica até cronometrando ali, marcando. Opa, chegou, vou entrar em crise aí. É a crise do 7, gente, para com isso. Crise não é sempre ruim. O nascimento dos nossos filhos foi uma coisa que mudou nossa identidade até num sentido profundamente transcendental. A gente virou outra coisa, né? Muito melhor, inclusive. Gente, então deixem um like, compartilhem o vídeo se vocês gostaram, acionem as notificações e olha, foi muito bom o comentário. Isso, continua perguntando. Continua, porque ajuda a gente a saber o que a gente traz para vocês. Ok? Certo? Um abraço, tchau.